Graça e paz, irmãos, uma alegria estarmos juntos para celebrarmos a Deus através do nosso culto de oração e estudo bíblico. Hoje é 28 de abril de 2020 e vamos celebrar ao Senhor. Gostaria de iniciar esse culto lendo o texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 até versículo 29. Enquanto você abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24, quero mencionar que esse texto é a conclusão do Sermão do Monte. Jesus, ele usa essa ilustração para fazer a aplicação do seu Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, depois passa por várias orientações do sentido espiritual, social, comunitário, e ele termina nos dando essa aplicação. Então vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Assim diz o Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha sido alicerçada na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão estava maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse texto maravilhoso nos dá esse incentivo de ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. E assim seremos homens e mulheres sábios que vão estar construindo as suas casas, as suas vidas sobre a rocha, sobre um firme alicerce que é a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por esse culto de oração e de estudo da tua palavra. Colocamos, ó Deus, cada família que está conectada, que está em oração, que está aqui para te adorar, te bendizer, te adorar. E eu coloco essas vidas nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, a tua graça, a unção do teu Espírito Santo. Venha, ó Pai, fala conosco, edifica nossas vidas e recebe a nossa oração e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos agora adorar ao Senhor com um cântico de adoração. Graça e paz, irmãos. Vamos cantar agora a música Eu Te Busco e que nós possamos realmente buscar cada dia mais, conhecer mais a Jesus e realmente desejar um dia encontrar com Ele na eternidade. 1, 2, 3 e... Te busco
bom adorarmos ao Senhor, cantarmos com alegria e satisfação por sabermos que estamos na presença do nosso amoroso Deus. Eu gostaria de investir um tempo com a igreja, os amados irmãos, em oração. Eu vou mencionar aqui alguns pedidos. Você aí que está na sua casa, junto com a sua família, que um de vocês ou vocês possam orar, interceder e os outros possam dizer amém, sim, Senhor. Eu gostaria de começar mencionando e pedindo oração pelos profissionais de saúde, esses que estão trabalhando na linha de frente, lutando contra essa pandemia, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo o mal. Peço oração também por aqueles que trabalham na área de segurança, que estão aí fazendo a guarda das cidades, a vigilância nas empresas, fazendo o serviço de introdução, de recepção de pessoas em hospitais, em delegacias, em lugares públicos. Peço também que vocês orem por aqueles que estão membros da nossa igreja, que estão trabalhando, tendo que sair dos seus lares, que eles possam estarem sendo protegidos pelo Senhor no trânsito, no transporte público, no local de trabalho, no retorno para os seus lares, que o Senhor guarde e proteja cada um deles. Eu gostaria também de pedir que vocês estejam orando pelos nossos aniversariantes desse dia. Temos hoje a Thaisa, a Duda, o Enzo, filho da Maria Josefa, que estão aniversariando. Peçam a bênção do Senhor nessas vidas. Peçam também a bênção do Senhor na vida daqueles que irão completar mais um ano de vida durante essa semana. Quero que você também esteja orando pela população de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, temos informações que os hospitais estão abarrotados, estão tendo a inauguração do hospital municipal, ali perto do pronto-socorro, estão providenciando outras camas em UTI no Hospital Anchieta. Ore também pela população de São Paulo, do Brasil e do mundo. Que Deus estenda a sua poderosa mão para interromper o avanço desta doença, dessa situação. Ore também por cada membro da nossa igreja, por cada familiar ligado aos membros da nossa igreja e, consequentemente, ligado à família IBBN. Ore a Deus agradecendo pela minha vida. Vocês sabem, eu estive doente durante 4 dias, estive com muita febre, muitas dores de cabeça e do corpo. Melhorei desde quarta-feira passada. Não tenho a confirmação que estive a Covid-19. Acredito que foi apenas aí uma forte gripe. Mas eu louvo a Deus e peço que você também louve a Deus pela minha plena restauração. Vamos orar, encerrando esse momento de oração. Senhor, obrigado. Obrigado por cada vida da nossa igreja. Esses que estão presentes no culto, como todos os membros da nossa igreja. Que a tua bênção, a tua graça, a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Ó Deus, nós queremos mencionar que nós concordamos com as orações que a igreja fez durante esse momento. Abre as janelas dos céus, derrama da tua bênção, derrama do teu poder, derrama do teu suprimento. E toda honra, toda glória, todo louvor nós vamos dar ao Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor, o verdadeiro Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É no nome dele que nós oramos. Amém, aleluia, amém. Vamos ouvir mais um cântico de adoração e vamos celebrar com alegria, com júbilo,
com satisfação ao nosso Deus. Glória a Deus por esse cântico de adoração. E agora nós vamos ouvir a mensagem, a reflexão da Palavra de Deus com o pastor Diego Fernandes. Que Deus nos abençoe através desta mensagem. Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Gostaria de louvar a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade de poder compartilhar com vocês mais um trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero louvar a Deus por vocês que têm acompanhado as transmissões via Facebook, via YouTube, e que o Senhor possa continuar abençoando você em sua casa. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho das Escrituras Sagradas que se encontram em 1 Samuel, capítulo 8, dos versos 1 ao 22, que trata justamente sobre o pedido dos israelitas ao Senhor acerca de um rei. O tema dessa mensagem é as armadilhas das comparações. Ela faz parte de uma série de sermões, anseios de um coração decaído. Não sei se nós daremos continuidade, mas eu gostaria de tratar esse tema com vocês, as armadilhas das comparações. E antes de nós entrarmos de fato no texto, irmãos, nós sabemos que o pecado ele entrou no mundo e através dessa entrada do pecado no mundo, através de Adão, esse pecado ele trouxe consequências, não é? Diversos circunstâncias, diversos problemas por decorrência do pecado no mundo, em toda a criação, não só no homem, mas também na natureza. Então essas consequências, né, serão apenas encerradas no momento em que Cristo vier buscar a sua igreja e de forma plena instituir o seu reino de forma completa. O que nós vivemos hoje, meus irmãos, em todos os âmbitos da sociedade, é simplesmente porque vivemos em meio a uma sociedade decaída. Uma sociedade injusta, onde nós vivemos pestes, corrupção, homicídios de todas as espécies, de todas as espécies também de males que nós vivemos, se dá por conta da entrada do pecado no mundo, e esse pecado através de Adão na raça humana, o qual Adão estava ali representando, sendo o patriarca de toda a raça humana, E a Bíblia também diz que a natureza, por conta do pecado, ela geme, Diz lá em Romanos 8, 21, 23 ao 23, que diz: na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e redenção do nosso corpo. Então, irmãos, o pecado na humanidade, o anseio de um coração decaído por conta do pecado, o anseio de um coração de homens afastados de Deus, de uma sociedade longe daquilo que Deus planejou para ela, homens que vivem agindo por si próprio, por interesses próprios, apenas para dar voz aos gritos de um coração mau e corrupto, que se esqueceram do seu Criador, que negam a sua existência, não poderia gerar, meu irmão, minha irmã, outro resultado que não seja um sofrimento. Quando nós deliberadamente decidimos aplicar e tomar para nós os modelos e os padrões de um mundo orientado e orquestrado pelo diabo, né? Sistema esse que está sob o domínio do maligno, como se encontra em 1 João capítulo 5, verso 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que quando o homem ele decide tomar para si esse sistema, decide tomar para si esse formato onde o mundo jaz no maligno, só pode haver consequências desastrosas. 2 Coríntios 4,4 diz também: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, quando esses princípios, né, esses formatos, eles entram em coalizão com os princípios e formatos do reino de Deus, e esses princípios então mundanos, esses princípios, esse sistema do mundo, eles suplantam os padrões de Deus na vida do ser humano, tomando o controle da cabine mestra que comanda, que dirige a vida do cristão. Meus irmãos, o resultado com certeza será desastroso. E então nós deixamos assim de exercer o sacerdócio santo, deixamos de ser a testemunha dos feitos de Jesus, quando esse sistema adentra e suplanta o sistema bíblico, a formatação que o Senhor deu ao seu povo e deu através da sua palavra, a igreja também ela deixa de realizar a sua função, ela perde a sua função e se torna irrelevante na terra. Assim também o cristão, né? Ele deixa de ser sal, né? E luz, ele deixa de ser farol. Independente do tamanho da igreja, independente do status do pastor, do status quo do pastor ou do obreiro, ele passa então a sofrer e perder as suas características principais que o tornam o que ele é de fato, ou até o que ele deveria ser. Deixamos de ser então farol para o mundo, deixamos de ser a ponte que leva o homem ao conhecimento de Deus, para todo aquele que está perdido, né? E eu gostaria então de meditar com os irmãos nesse exemplo que se encontra em 1 Samuel capítulo 8, do versos 1 ao 22, onde o povo decide tomar as rédeas de sua vida e abandonar a Deus em sua gestão, se igualando assim aos povos de sua época, aos outros povos pagãos. E assim nasce o período dos reis de Israel. Olha então o que diz a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 8, do versos 1 ao 22. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho
e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até agora, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Verso 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. E as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Verso 17. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Vamos orar? Amado Senhor, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas e fragilidades, Senhor. Pai, que nesse momento de meditação da Tua Palavra, o Senhor possa falar ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Pai, me dá discernimento, Pai, na ministração da Tua Palavra, que eu não venha falar nada que venha do meu achômetro, do meu coração, mas aquilo que diz a Tua Palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir no coração dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Ministra ao coração deles, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, este culto. Senhor, e usa-me para a glória do Teu santo nome. Tudo seja isso para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amados irmãos, o homem vinha desde os primórdios da sua criação como povo e nação, sendo governados e guiados pelo próprio Deus. Havia uma teocracia, através dos sacerdotes e dos juízes. Foi assim que Deus, em sua santa sabedoria e conhecimento, estabeleceu esse povo. E ele tratava diretamente com ele todas as questões, conduzindo esse povo a cumprir os seus planos na terra. Mas o coração do homem, meu irmão, minha irmã, como diz a palavra de Deus, ela é desesperadamente corrupta. Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em certo momento, o homem olha para os lados, ele é atraído pelo sistema de governo de outras nações, ele observa e vê uma outra formatação, uma outra política, ele não consegue observar bem as poucas benesses de se ter um rei. E inclusive o verso 20, a parte C diz: para que o rei
venha sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Eles apenas conseguiram observar esse detalhe, que o rei saía e lutava as guerras deles. E olhando de novo, eles passam a olhar novamente para dentro do seu povo, e a realidade que eles encontram é de que os seus líderes, assim como eles, seres humanos, falhos, pessoas que de alguma forma não os agradavam também, com o coração longe de Deus, com um descontentamento, né? O povo hebreu, se nós observarmos desde a saída do Egito até esse momento, um descontentamento enorme no coração, de tudo reclamavam, nada estava bom. Aquilo que Deus colocava era bom naquele momento, passava 2, 3 dias, já passava a ser problema. Um povo com um coração descontente, né? Desde o início aí da sua peregrinação no deserto. Nós observamos isso no verso 8, a parte B, quando Deus diz: pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Então, sempre houve um descontentamento de Israel, né? Do povo hebreu. Então, eles olhando para fora, olhando para as outras nações e olhando depois para dentro, nasce no coração do povo um desejo, né? De serem governados e guiados à semelhança do que estava lá fora, né? Que não fosse o próprio Criador, o próprio Deus que os chamou e que os constituiu. Eles pedem a Deus uma monarquia. Irmãos, quando isso acontece, estamos sujeitos a cair em várias ciladas. Quando passamos a olhar as circunstâncias e desejar, muitas vezes, outras coisas que não foram atribuídas a nós, passamos a padecer sofrimentos. E muitas vezes esses sofrimentos não são calculados anteriormente. E eu gostaria de trabalhar com vocês 3 armadilhas. A primeira armadilha que eu gostaria de trabalhar com vocês, desculpe, é a concupiscência do coração. O verso 5, podemos observar, diz assim: e lhes disseram: vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Olha, eles chegaram para Samuel como pretexto: olha, seus filhos não te seguem, você já está velho, constitui para a gente aí agora alguém para governar a gente, né? Semelhante ao que está aí fora. De acordo com o dicionário bíblico, eu gostaria de definir aqui concupiscência. Ela diz assim: forte, olha só que interessante, forte, continuado desejo de fazer ou ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. E a base para isso está lá em Romanos 7, verso 8. É um forte e continuado desejo de fazer ou ter algo que Deus não quer que façamos ou tenhamos. E isso, meus irmãos, é algo extremamente perigoso e prejudicial. Quando passamos a nos comparar com outros e desejar o que outros têm, ser como os outros são, ou muitas vezes estar na pele de outros, dá-se início ao que a Bíblia chama de concepção de pecado. Irmãos, o livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 14 e 15 diz: cada um, porém, ser tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Verso 15: em seguida esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Deus nos gerou para abençoar. E isso em todas as diversas formas de pecado, meus irmãos. Esse desejo levou-os a agir com rebeldia. Irmãos, eles passaram a comparar a realidade que eles viviam com a realidade que outros povos viviam, e desejaram então, no seu coração mau, a ter aquilo que outros povos tinham. Mas os riscos não foram calculados, não é? Então o desejo que nasce no coração dele, né, os iludiu e os arrastou, enganando-os, né? E uma vez que o pecado
concebido no coração, nascido no coração, e ele é então efetivado, o pecado consumado gera a morte. Irmãos, eles, nessa concepção de que o que eles tinham não estava bom e o que os outros povos tinham e era melhor, os leva ao ato da rebeldia. E ela é vista por Deus como um ato de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. A atitude de rebeldia contra Deus, irmãos, e seus mandamentos, em uma resistência obstinada, um desejo obstinado, exalta a vontade própria e a coloca no lugar de autoridade do seu coração. O desejo deles de terem alguém que os governe, o desejo deles de ter o mesmo padrão, a mesma semelhança de governança de outras nações, foi colocado tomou o coração deles como uma espécie de autoridade. Ela passou a ser autoridade no coração deles. Ela passou a tomar a forma de autoridade. E isso, meus irmãos, pertence única e exclusivamente a Deus. Esse desejo deles de ter um outro padrão, essa vontade exaltada, tomou o coração deles ao ponto de tirar de Deus essa exclusividade. E o motivo dela ser tão ruim quanto a adivinhação e a se igualar à idolatria é que um outro Deus usurpou o lugar do seu Senhor. Então esse desejo obstinado tirou o lugar de Deus em seus corações, ao ponto, irmãos, de eles cometerem o pecado de rebeldia, que é semelhante ao pecado de feitiçaria. Tirou de Deus o lugar em seus corações. E assim também é para com a liderança instituída sobre nós. Não é? Muitas vezes nós temos uma liderança que é instituída sobre nós, e a Bíblia diz que toda liderança é constituição divina, é permissão de Deus. Quando nós temos uma liderança que não nos agrada, meu irmão, não cabe a nós arquitetarmos um golpe, não cabe a nós, irmãos, trabalhar de alguma forma com que nós venhamos passar por cima dessa liderança, seja ela em qual aspecto for. A nossa função é de orar por ela. A nossa função é de pedir para que o Senhor incline o coração dela a fazer aquilo que é bom, a fazer aquilo que é justo, que é correto. Não é? Uma outra pessoa que não deveria ser você, deveria estar na função ou cargo. Né? Uma outra pessoa que não deveria ser você, que está ocupando esse cargo por conta de um esquema que foi feito. Não é? E muitas vezes nós, ainda assim, não buscando a Deus sobre essa liderança ou sobre essa situação que nós estamos vivendo, não é? E de alguma forma fazemos algum esquema para poder tomar o lugar dela ou tomar uma função, não é? Não precisa nem ser exatamente talvez de liderança também, mas de algum cargo que você deseja. Então você começa a orquestrar por detrás e você consegue tomar efetivamente essa função, esse cargo, ocupar esse espaço que não deveria ser você. E depois você ainda diz: olha, foi Deus que me colocou. Não, meu irmão, não foi Deus que te colocou. Não foi Deus que proporcionou para você. Foi a força do teu braço. Foi a tua expertise. Por isso o ser humano ele tem dificuldades em lidar com líderes e autoridades. Porque ela advém de Deus. Não é? Porque o ser humano ele tem sempre o desejo de ser o senhor dele mesmo. De ser o senhor das circunstâncias. Não é? O povo não aceitou o governo de Deus, então eles foram lá em Samuel: olha, Samuel, você está velho, seus filhos não caminham de acordo com a palavra de Deus,
É como se eles também estivessem caminhando, não é? Olha, a gente não quer mais esse sistema, então agora a gente vai querer alguém que nos governe, não é? E o ser humano sim tem essa dificuldade de submissão, tem essa dificuldade de autoridade. Com relação também à palavra de Deus, quando não desejamos cumpri-la, pois na sua interpretação isso não é mais cabível muitas vezes, dizendo que estamos em outras épocas, com argumentos de cunho relativo, né? Temos dificuldade de nos submeter àquilo que a palavra de Deus diz, quando muitas vezes falando, olha, você que é crente, procure alguém de dentro do povo de Deus, para que não haja julgo desigual. Ah, mas estamos em outros tempos. Não é? Olha, o sexo antes do casamento, olha, nós estamos em outras épocas. Não é? Temos dificuldade de lidar com a palavra de Deus, no dízimo, nas ofertas, e dizimar e ofertar. Ah, não, isso é coisa do Velho Testamento. Temos dificuldades com textos bíblicos que nos confrontam. Não é? Submissão à autoridade eclesiástica, autoridade instituída. Temos muita dificuldade. Porque o coração do ser humano é mau. Né? Quem o conhecerá? E muitas vezes, irmãos, essa obstinação, esse desejo de querer ter aquilo que não é nosso, né? De tomar um padrão que não é nosso, trazer para o culto aquilo que não pertence ao culto, né? Tomar atitudes que, em vez de você orar e aguardar a ação de Deus, você vai de pronto e tenta resolver. Isso pode causar, né, com certeza causa, né, a precipitação. Olha só, verso 5, ele de novo diz, vê, já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. O povo, assim como Samuel fez, deveria, antes de ter tomado qualquer decisão, meu irmão e minha irmã, né, aguardar a providência de Deus, né, confiantes de que Deus os tiraria, o próprio Deus que os tirou do Egito, o mesmo Deus que os livrou de Faraó, poderia também, de alguma forma, resolver essa questão. Eles simplesmente tomaram de uma forma precipitada, foram lá a Samuel e já pediram um rei para Samuel. O que Samuel prudentemente fez? Orou ao Senhor, diferente do povo, que já foi lá de, vamos tomar, olha Samuel, a gente agora quer um rei, não quer mais você, não quer mais o Senhor. Então, diferente de Samuel, o povo se precipitou, sem calcular os riscos, sem calcular a demanda que vai haver depois. O mesmo Deus que os livrou de Faraó, o mesmo Deus que os livrou de tantas circunstâncias, certamente os ouviriam também. Talvez tomaria uma outra providência, mas Deus está sempre atento à oração dos teus filhos. E as consequências, meus irmãos, do ato precipitado, não é? As consequências de uma decisão impulsionada por essa concupiscência de um coração mau, com certeza trará e traz, meus irmãos, duras medidas, né? Duras circunstâncias que não tem como se esquivar de viver. As consequências nunca medidas podem ser muito duras. Olha o verso 9. Agora, pois, atende a sua voz, a resposta de Deus, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Se você observar, olha só como Deus ainda explica para eles as dificuldades que eles passarão por conta desse pedido impensado, sem cálculo nenhum. Olha, o verso 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Olha só, Deus ainda advertindo das consequências desse pedido.
desse formato, de algo que não era para eles. Diz assim: ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles, e os porá uns por por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Verso 13: tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor da vossa lavoura e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e os seus servidores. Tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Quer dizer, toda a vida daquele povo agora será em prol do rei. O rei tomará os filhos, as filhas, as vinhas, os animais, pagarão tributos altos. Eles viverão agora em prol de sustentar o rei, de sustentar o reino e não a si próprios. Deus ainda os adverte, Deus ainda é misericordioso, e Deus, antes, meus irmãos, para vocês perceberem, antes de nós tomarmos uma decisão muito importante, e quando nós oramos ao Senhor, pedindo orientação sobre essa decisão, Deus sempre fala conosco. Deus sempre nos orienta. Deus nunca nos deixa confundido quando buscamos a sua direção, a sua orientação. Basta nós pedirmos ao Senhor orientação quando necessário tomar uma decisão importante. Então, o primeiro ponto é a concupiscência do coração. O desejo enganoso, o desejo de ter para nós e de fazer aquilo que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Isso traz consequências muito duras. Muito duras. O segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com você, meu irmão, minha irmã, é o abandono a Deus e a sua palavra. Disse o Senhor a Samuel, olha o verso 7. Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. O desejo ardente, irmão, irmã, e desenfreado de satisfazer as concupiscências do seu coração, certamente te levará ao abandono a Deus e a sua palavra. Estas questões mostram claramente, que um dos aspectos mais básicos da história mundial que estamos vivendo é justamente o abandono a Deus. Uma luta que tem lá no início de Gênesis 3, quando o homem desobedece a Deus, e o pecado entra no mundo, e ele passa então, se torna inerente à raça humana. O homem ele é expulso do jardim no Éden. Samuel vive aquilo que Deus já havia vivido no Éden. Moisés viveu com o povo e os profetas em toda a história de Israel, como também o próprio Jesus experimentou em Lucas 19, verso 14, quando disseram, não queremos que esse reine sobre nós. Meus irmãos, o desejo ardente e desenfreado desse povo de satisfazer o seu coração fez com que eles abandonassem a Deus e a sua palavra. E o mundo que nós vivemos, é sim consequência do pecado lá em Gênesis, onde entrou por Adão, primeiro se inicia no céu, com Lúcifer se rebelando, depois vem até nós, através de Adão, entra por Adão, e então todas as nossas decisões, as nossas relações são comprometidas por conta do pecado. E é uma luta que nós teremos até a volta de Cristo. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desobedecemos a sua palavra, padecemos dificuldades.
O mundo vive essa circunstância, a raça humana é circunstância por conta do pecado no homem. O homem ele entra em guerra com Deus, com seu semelhante e até consigo mesmo por conta do pecado. Por conta do pecado, as relações estão comprometidas. Muitas vezes não há verdade, não há justiça. Apenas o desejo desenfreado de satisfazer a concupiscência do coração, seja a ganância, seja concupiscências carnais, no adultério, entre outras. Desejo de poder, de ser visto, não é? De auditório para nos aplaudir. O homem, por conta do pecado, ele passa a entrar em guerra não só contra Deus, mas contra o seu semelhante e até com ele próprio. O mundo não caminha em direção da paz, meu irmão, mas na direção de guerra. O próprio Jesus, em seu sermão profético, alertou para este fato. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mateus 24, 7. Tudo isso por conta do pecado, meu irmão. E não tem como, meu irmão, minha irmã, fugirmos disso. E por isso, então, o homem se tornou uma ferramenta bélica. Ele pertence à guerra e ele é a própria guerra. Por conta do pecado, institui-se guerras, fazem-se guerras. Por conta do quê? Da maldade no coração, da satisfação, da concupiscência no coração. Um querendo sobressair o outro, um país querendo sobressair o outro, um presidente querendo sobressair o outro, um governador querendo sobressair o presidente, um presidente deposto querendo sobressair um presidente colocado lá, um deputado contra outro, um pastor contra o outro, um parente contra o outro, e às vezes a gente luta até conosco mesmo. O homem ele passa a ser, por conta do pecado, uma ferramenta bélica. Faço das palavras, mais uma vez, do pastor teólogo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, numa das suas frases: o mundo, na verdade, é como um barril de pólvora. Está à beira de uma explosão. As tensões se agigantam por toda parte, trazendo instabilidade e temor. A aparente paz que reina entre as nações é postiça. Queremos paz, mas nos armamos até os dentes. Selamos acordos de paz e erguemos monumentos à paz, mas investimos ainda mais em armas de destruição. Temos tecnologia, mas não temos paz. Mergulhamos nos segredos mais intrínsecos da ciência, mas não temos paz. Temos comunicação rápida, mas não temos paz. Fazemos viagens espaciais, mas não temos paz. Acumulamos riquezas, mas não temos paz. Erguemos muros de proteção e reforçamos as trancas de nossas portas, mas não temos paz. Irmãos, o homem se tornou uma ferramenta bélica por conta do pecado. E a tendência, sim, é para que tudo culmine na consumação de todas as coisas. Não é? Longe de Deus, o homem perde a direção e se torna autodestrutível. Destrói a outros e a si mesmo. Longe de Deus, meus irmãos, nós somos autodestrutíveis. Quando Deus deixa, meu irmão, de ser a prioridade na vida do ser humano, quando Deus deixa de ser aquele que toma a cabine mestra da vida do homem, o homem se torna um ser bélico. Quando deixamos de buscar a Deus e de ser dirigidos pelo Espírito Santo, nós fazemos besteiras, nós entramos em guerra, questionamos tudo, relativizamos tudo por conta do pecado que habita no coração do homem. Longe de Deus, o homem perde a direção e se torna autodestrutivo, destruindo a si próprio e aos outros.
Então, o segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é o abandono a Deus e a sua palavra. Foi o que o povo de Israel fez. Abandonaram a Deus, então, e a sua palavra. E o preço que eles pagaram foi muito duro. Ainda Deus avisando, ainda Deus os alertando, não desejaram seguir. E as consequências das decisões tomadas. Último ponto, as consequências das decisões tomadas. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Deus diz, olha, vocês, aqui está o problema, vocês querem o rei, ok, mas aqui estarão as consequências para vocês. É como Deus faz, a palavra de Deus está aqui. Mas, se não ouvires a voz do seu Deus, é o que Deus faz conosco. Você sofrerá o quê? Sanções, consequências, e duras consequências. Deus diz, e naquele dia, para Israel, Deus diz, vocês vão clamar por conta desse rei que vocês estão pedindo, mas aí já vai ser tarde. Mas aí eu já não vou fazer mais nada, por conta da sua decisão. Ficamos então presos às consequências das decisões, e algumas delas, meus irmãos e minhas irmãs, são para o resto da vida. Vou dar um exemplo simples, quando Deus diz sobre o adultério. E qual é a consequência do adultério? Muitas vezes, uma gravidez indesejada. E essa gravidez vai se perpetuar até o seu último dia de vida. Quando não, ela comete outro crime, né, que é de aborto. Então há consequências na nossa vida que os seus efeitos são talvez imediatos, talvez de médio prazo, mas existem outras consequências que são de longo prazo, e prazo esse que só vai se findar quando você partir. Por isso, meus irmãos, tomem cuidado. Esses são os perigos de nós desejarmos ter aquilo que não temos, do padrão que não é desenhado para nós. Deus, ele tinha sim um propósito para o povo, mas neste momento tão distante do ideal, ele mesmo, o próprio Deus, né, na sua vontade permissiva, concede um rei a Israel sem alterar seus planos na autorrevelação dele através de Jesus. Deus permite então que eles tenham um rei. Deus tinha um plano sim de revelar Jesus na história ainda, né? Mas Deus, fora daquilo que Deus desejasse para eles, que Deus os guiasse como uma teocracia ainda, né? Deus permite, dentro do seu plano permissivo, que eles tenham um rei, mas que ainda o Senhor, ao longo do tempo, viesse cumprir os seus propósitos na revelação de Jesus Cristo, revelando Jesus Cristo ao homem e ao seu povo. Então cada família havia sido autônoma naquela época, né, sob a liderança dos anciões, dos juízes. Eles não tinham obrigação com ninguém, mas agora eles teriam um rei e teriam obrigações a cumprir com o rei. O recrutamento para o trabalho militar e agrícola restringiria a liberdade de Israel. Não teriam mais as mulheres dentro de casa, pois estariam trabalhando para o rei. Os impostos que eram desconhecidos até então entre eles tornariam-se cada vez mais opressivos, até que as pessoas fossem praticamente escravas do sistema e do seu rei, até que eles clamassem por liberdade. Eles padeceriam de forma muito dura. E as consequências foram altos impostos. Teriam toda a família trabalhando nas causas do rei. Mulheres ausentes, filhos ausentes, pobreza, opressão, julgamento injusto, desigualdade social. Essa foi uma das consequências que padeceram. E em toda a história do povo de Israel, quantas vezes eles sofreram e foram quase que dizimados pelos maus reis que tiveram. Olha como essa consequência se alastrou na história do seu povo. Quantos reis eles padeceram, não é?
no livro de Crônicas, né? A quantidade de reis que fizeram mal perante o Senhor é enorme. Temos exemplo aí de Manassés, de Amon, em 2 Crônicas 30 e também está escrito em 2 Reis 21. Pessoas que fizeram mal aos olhos do Senhor, pessoas que agiram mal diante do Senhor, levando o povo a pecar, introduzindo deuses dentro dos lugares sagrados, fazendo com que o povo se misturasse. Quantas guerras perdidas. Não mudaram nada de como estavam antes, só pioraram a situação. Eles não conseguiram mudar nada, só pioraram a situação. Né? Foram pedir o rei e não conseguiram melhorar, só pioraram. E hoje o povo clamando por liberdade. E olha como se encontra hoje também o povo de Israel. Né? Guerra atrás de guerra, dificuldade. Nós, né, muitas vezes, padecendo pelas nossas decisões. Clamamos também para que os líderes da nação olhem para esta nação, não é? Impostos mais justos é o que pedimos a Deus. Clamamos por liberdade. E o texto diz ali, né? O povo, se clamasse ao Senhor, Deus não mais os ouviria. Quer dizer, agora vocês vão ter que arcar com as consequências. Agora vocês vão ter que assumir, né, o ônus, né, da sua decisão. E nós, muitas vezes, além de errarmos, não queremos assumir o ônus da nossa decisão. Nós tomamos decisões completamente contrárias à palavra do Senhor e depois nos achegamos a Ele. Senhor, tem misericórdia. Muitas vezes Deus, por misericórdia, né, Ele abranda a circunstância, né? Ele passa com você, te ajuda a passar pela circunstância, mas certamente, meu irmão, minha irmã, você vai ter que assumir o ônus da sua decisão. Terá que ser responsável. Terá que assumir as consequências. Sejam elas boas, de boas decisões, sejam elas de más decisões. E o que então nós podemos fazer como igreja, como os filhos de Jesus, filhos do Senhor, acerca dessas circunstâncias? O que nós devemos fazer mediante essas circunstâncias? O primeiro ponto seria de restabelecer novamente o teocentrismo na sua vida e na minha vida. Restabelecer a condução de Deus no nosso coração, em nossa igreja. Quando diz igreja, seria a igreja mística de Cristo. Colocar Cristo como cabeça da igreja. Ou de forma pessoal, na sua vida, na sua casa, na relação. Colocar Cristo como centro das suas decisões. Se quer ser bem-sucedido, ter paz, se quiser viver dias bons, coloque Cristo no centro das suas decisões. Apocalipse 2, verso 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde foi a tua falha, onde começou o erro. Se arrependa diante do Senhor e volta à prática das primeiras obras, ou no original, do amor antes de tudo, do amor antes de todas as coisas. Restabeleça novamente o teocentrismo na sua vida. Um outro ponto que nós podemos agir nessas circunstâncias, que nós podemos realizar nessas circunstâncias, como filhos de Deus, deixar de querer se igualar aos padrões externos. Você, meu irmão e minha irmã, é o povo escolhido, separado para Deus. Não para outras coisas, não para qualquer movimento que seja, não para um outro grupo, outros deuses, muito menos preparado para você, escolhido para você, foi preparado e escolhido, separado para Deus.
Não para você mesmo, não para outras circunstâncias que não seja para Deus, porque você foi comprado por preço de sangue, você pertence a Cristo, sua vida pertence a Cristo. Devemos viver para Cristo e não por movimentos, e não para nós mesmos, e não para outros deuses. Deixar de querer se igualar aos padrões mundanos. Ah, mas é tão bom ter isso, tão bom fazer aquilo, porque afinal de contas todo mundo faz, porque afinal de contas não. Você foi separado exclusivamente, povo santo do Senhor, para o Senhor. E um último ponto do que nós podemos fazer: clamar a Deus misericórdia e intervenção dele nesta nação, na nossa igreja, ou na igreja de Cristo, ou na sua própria vida. Clame ao Senhor para que ele tenha misericórdia. Deus não está com seus ouvidos, tampados para que não vos ouça, nem sua mão recolhida para que te abençoe. Os olhos do Senhor estão fitos em você todo momento. Ele é o Deus misericordioso, justo também, porém misericordioso. Então, meu irmão, minha irmã, restabeleça o teu centrismo no seu coração. Deixe de querer se igualar aos padrões lá de fora e clame ao Senhor misericórdia, intervenção. A Bíblia diz que Deus tem o coração dos reis em suas mãos. Isso significa também os presidentes. Orem pela nossa liderança. Orem pelos nossos presidentes, pelos nossos deputados, pelos nossos governadores, prefeitos. Orem para que o Senhor intervenha. Não tome medidas precipitadas. Eu gostaria, meus irmãos, de fechar essa parte dizendo que as armadilhas das comparações, elas estão e serão colocadas todos os dias para nós. Serão alguns pratos que serão colocados todos os dias para nós. Mas cabe eu e você comer desse prato. Tenha um coração, tenha contentamento no seu coração. Esteja em oração, busque a Deus a todos os momentos, para que você não caia nessas ciladas de querer ser igual ao que está lá fora, porque você é um povo separado para o Senhor. Seja você jovem, seja você adolescente, adulto, idoso, criança, você é um povo escolhido do Senhor. Espero que essa mensagem tenha ficado claro e que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, traga contentamento ao nosso coração. Que essa palavra, Senhor, possa trazer ao coração dos teus filhos esclarecimento, que somos um povo santo, separado para o Senhor. E que as circunstâncias, ó Pai, da vida, muitas vezes nos apresentarão pratos, ó Pai, pratos que nos ludibriarão, que nos enganarão, Senhor, a tomar um padrão e formas, desejar coisas que não são preparadas para nós, formadas para nós, que não é desejo do Senhor para nós. Mas cabe a nós, ó Deus, estarmos em oração, buscando dentro da Tua palavra e sermos geridos pelo Teu Espírito Santo. Pai, que o Teu povo tenha sempre a teocracia no coração e que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você, meu amado e minha amada irmã. Até a próxima semana. Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos que participaram desse culto de adoração e de reflexão na palavra de Deus. Agradeço ao pastor Diego pela reflexão da palavra, agradeço pelos nossos queridos e queridas que puderam dirigir os cânticos de adoração ao nosso Deus. E eu quero incentivar você a, nesse domingo, a participar do nosso culto de adoração às 19 horas, onde nós vamos estar celebrando ao Senhor e dando início ao mês da família. A família de Deus que frequenta, que participa
da nossa Igreja IBBN. Nós estaremos refletindo e aprendendo sobre princípios da Palavra de Deus para a família. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana na graça e na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Amém.